é o seu Deus. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: não te deixarei, jamais te desampararei. Você nunca estará só. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque estou contigo. Se passares pelo fogo, chama algum arderá em ti. Se pelas águas, elas não te submergirão. Não te deixarei, jamais te desampararei. Obrigado, Senhor. Obrigado pela convicção, pela certeza de que nunca estaremos sozinhos. O Senhor nos prometeu e jamais nos deixará, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele prometeu. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ele prometeu. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa consciência sendo despertada em nós nessa noite. Que essa consciência seja despertada em nós. Obrigado pelo Teu Espírito que está nos lembrando que o Senhor jamais nos deixará. Oh, nós Te exaltamos, Senhor. E dizemos: Espírito Santo, faça como lhe apraz. Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Obrigado. Obrigado pela obra do Espírito em nós nessa noite. Te agradecemos por olhos para ver e ouvidos para ouvir, um espírito de ver e saber operando em nossas vidas.
abertura de olhos espirituais. Que se cumpra em nós o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que cada pessoa viva essa experiência, Senhor. Entendimento aberto. Nós te exaltamos, te louvamos, te louvamos. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, todo o louvor que lhe é devido. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adora o Senhor mais um pouco. Levanta as tuas mãos. Paulo disse: eu quero que todo homem, em todo lugar, levante mãos santas, sem ira, sem animosidade. Te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Tu és digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Seja exaltado, seja engrandecido. Oh, aleluia, 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 aleluia. É explosão de luz nas trevas. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Senta se você puder. E nós vamos prestar um culto ao Senhor. Oh, aleluia. O grupo pode descer. Leandro, se puder ficar, por gentileza. Teclado fica. Nós vamos adorá-lo. Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hoje o meu dia foi um dia de louvor. Mas sabe, irmãos, Deus não quer que tenhamos apenas dias de louvor. Deus quer que vivamos uma vida de louvor. Mas o fato é que hoje estive reconhecendo o Senhor, estive exaltando a Ele, estive cantando comigo mesmo, com Deus, estive refletindo. Aleluia. E algumas coisas vieram ao coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Peço o máximo da sua atenção. No momento em que o grupo de música desce, eles precisam se recompor ali, eles precisam tomar água. De fato, eles se esforçaram bastante, eles fizeram um maravilhoso trabalho, amém? Mas passado esse momento, onde eles se recompõem, eles vão tomar os seus assentos e eles vão ficar focados também naquilo que nós temos da parte do Senhor a compartilhar. E desde já, irmãos, eu quero trazer algumas instruções práticas, e elas já foram compartilhadas no passado, mas eu me vejo na responsabilidade de instruir novamente a igreja sobre isso. A palavra de Deus é digna de honra, de reverência. Então nós, quando falamos de respeito, que está muito relacionado com reverência, quando falamos sobre honra, podemos usar uma figura aqui falando de uma autoridade representativa no nosso meio. Eventualmente recebemos aí alguém importante da nossa sociedade,
e sabendo da presença dessa pessoa, no momento em que ela se posicionasse na plataforma para dizer algo, com certeza nós pararíamos de nos movimentar no ambiente, nós pararíamos de circular, nós ficaríamos focados. No momento em que essa pessoa começasse a se dirigir a nós, nós com certeza daríamos devida atenção pelo fato dela ser uma autoridade em nosso meio. E eu não estou falando ou usando essa figura para falar acerca de mim mesmo. Eu estou usando essa figura para falar sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Senhor Jesus, que está aqui no nosso meio. E a consciência da presença de Jesus exige de nós um comportamento diferente. Paulo, falando a Timóteo, exortou sobre a maneira como devemos nos portar na casa de Deus. Então, enquanto eu falo, eu espero um despertamento de consciência. Enquanto eu instruo a igreja sobre essas coisas, irmãos, eu espero uma resposta favorável no que diz respeito à mudança de comportamento. Não é admissível que a palavra de Deus esteja sendo pregada ou ensinada e o Espírito se movendo no nosso meio e nós desapercebidos, olhando as redes sociais no celular, conversando no WhatsApp, no culto, conversas paralelas, movimentações desnecessárias. Tudo isso, irmão, atenta contra a unção que em muitos momentos é sensível no ambiente. Irmão Reagan comparava a unção do Espírito ou a presença manifesta do Senhor como uma pomba. Se você se movimentar bruscamente diante de uma pomba, ela voa, ela não fica ali. E ele comparava uma presença que muitas vezes se move no nosso meio a essa pomba que é sensível a movimentos bruscos, sensível a comportamentos inadequados, sensível a barulhos. Não estou dizendo que nós não podemos nos expressar na presença de Deus, ao contrário, a Bíblia nos estimula, irmãos, a regozijarmos, gritarmos com júbilo, celebrarmos ao Senhor. Mas sabe, tem hora para tudo, tem hora até para bater palma. Não é da nossa cultura batermos palma para Jesus, porque nós não temos referência na nova aliança sobre esse procedimento. Palmas para Jesus, não temos isso. Paulo não ensinou isso. Ao contrário, Paulo ensinou mãos levantadas. Agora, existem momentos que nós podemos sim bater palmas, interagir com louvor, celebrações são cantadas, nós podemos bater palmas, sem dúvida, irmãos. Se tiver uma inspiração, um comando expresso do Espírito para você, sim, nós temos incentivado, estimulado a obediência aos comandos do Espírito. Fora isso, irmão, eu tenho que estar consciente que eu posso ser o responsável por interromper um mover do Espírito, por causa de posturas e procedimentos inadequados. Lembra que a manifestação do Espírito glorifica Jesus? Então nenhuma manifestação do Espírito visa colocar o homem no centro, visa chamar a atenção para o homem. As manifestações do Espírito apontam para Ele, glorificam a Ele. Amém, queridos? Falando dessas coisas de maneira prática, eu quero entrar na mensagem propriamente dita para esse dia de hoje. Então nós vamos ter mais cuidado a partir do momento em que a palavra de Deus for pronunciada. Nós vamos evitar movimentações desnecessárias. Amém, irmãos? Não é respeitoso, não é educado. Amém? Então eu, como pai a filhos, estou falando sobre essas coisas com amor e com temor e tremor no meu coração.
Porque eu não quero, irmãos, que nós percamos aquilo que Deus está disponibilizando para nós em ambientes como esses. Amém, queridos? Então nós vamos estar mais atentos a estes detalhes. São ajustes que nós fazemos aos poucos, mas nós vamos notar que haverá um impacto positivo nos nossos cultos a partir do momento que fizermos isso. Eu não quero precisar, irmão, chamar a atenção da plataforma sobre estas questões, visto que nós já estamos trazendo a instrução. Amém, amados? Amém ou não? Você recebe isso com alegria? Amém? Aleluia. Então vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Oh, glória a Deus. Não disse nada dessas coisas para tolher as corridas, as danças, a alegria sobrenatural manifesta através dos risos. Amém, queridos? Ao contrário, nós temos estimulado mesmo essas coisas. Nós temos dito, quando nos reunimos, um tem salmo, outro doutrina. Sabe, tudo isso vai ser regido pelo próprio Espírito, a ponto de em alguns momentos, irmãos, parecer que foi até combinado. Alguém vai falar em línguas, outro vai se levantar simultaneamente para interpretar aquelas línguas. E um desavisado ou não ensinado pode se levantar e dizer: eles combinaram esse negócio aí? Eu estou falando de uma sincronia do Espírito. Eu estou falando do Espírito Santo assumindo o governo das nossas reuniões e fazendo como lhe apraz, e inspirando pessoas, e um fluir gracioso acontecendo no nosso meio, dons diversos, distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, profecia, palavra de sabedoria, do conhecimento, discernimento de espíritos, visões serão dadas durante os cultos. Eu declaro porta do reino do Espírito aberta para pessoas aqui, e você adentrando a esfera espiritual e vendo e ouvindo coisas da parte do Senhor. Mas no momento de compartilhar isso, você vai ao dirigente da reunião, compartilha a tua experiência, e ele vai avaliar se aquilo é para aquele momento específico. Se não for para aquele momento específico, ele vai orientá-lo: irmão, isso é de Deus, mas não é para agora. Então segura, no momento certo eu vou lhe chamar e você vai compartilhar isso. Assim como ele também pode dizer: irmão, não é para compartilhar, isso é apenas para orar. Então segue agarrado nisso que Deus lhe confiou. Não solta até se cumprir. Nós temos estimulado e temos crido e temos declarado e temos orado, temos chamado o mover do Espírito. Mas Paulo falou sobre uma ordem nos cultos. E eu não estou dizendo com isso que a ordem que Paulo ensina é uma ordem humana. Porque às vezes as pessoas pensam num culto que está em ordem, uma liturgia pré-programada. Começa com os louvores, depois o pastor sobe, prega uma palavra, depois faz a oferta, apelos e tudo mais, avisos, e todo mundo vai para casa. Não, irmão, eu estou dizendo que um culto pode começar com uma fila de cura. Eu estou falando que no momento da adoração, paralíticos levantam de cadeiras de rodas, cegos enxergam, surdos ouvem, demônios são expelidos. A ordem de Deus para o culto. Eu estou chamando essas coisas. Senhor, interrompa os meus sermões. Faz de novo o que fizeste na casa de Cornélio. Que caia o Espírito Santo nos nossos cultos. Existem várias quedas do Espírito ao longo da história da igreja. Não se limitou a Atos capítulo 2.
nós vamos ver novas unções sendo derramadas. E um homem de Deus passa a citar esses eventos, e no final da sua declaração ele diz: Senhor, faz de novo hoje. Essa tem sido a minha oração: Senhor, faz de novo hoje. Eu orei por essa reunião dizendo: Senhor, faz de novo. Faz de novo o que aconteceu em Atos capítulo 10. Faz de novo. Aleluia. Eu estou tentando entrar no texto. Se ele deixar eu prego, se não, está tudo bem, está tudo certo. Aleluia. Um homem de Deus estava em um culto lá nos Estados Unidos, e ele estava fazendo a leitura do texto onde Pedro teve uma experiência sobrenatural. Ele viu um lençol descendo, animais. Aquela experiência sobrenatural de Pedro acerca dos gentios. Enquanto ele lia o texto, um mover do Espírito começou no meio do auditório. Pessoas começaram a glorificar a Deus, e de repente, todas aquelas pessoas do auditório começaram a ouvir vozes extremamente afinadas, cantando sobre as suas cabeças, a ponto de pessoas olharem para cima para ver se tinha uma galeria com outras pessoas lá em cima cantando. E aquelas vozes cantavam, e o sobrenatural de Deus baixou naquele lugar. Pessoas derretiam nas cadeiras, caíam no chão debaixo da unção, choravam. O temor do Senhor tomou aquele auditório, e por horas aquela manifestação ficou ali. Vozes extremamente afinadas, a ponto de depois desse dia um órgão dos Estados Unidos que verifica fraudes no meio das igrejas pesquisar aquilo, pegaram o áudio e foram verificar se não era fraude, e eles constataram que aquilo foi uma manifestação sobrenatural. Aquele homem não conseguiu pregar naquela noite, só foi a leitura do texto. Mas quando o mover passou e ele fez um apelo, uma multidão de mais de 500 pessoas vieram para o altar. Nomearam esse dia como o dia que os anjos cantaram. Meu Deus fará outra vez. 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 Meu Deus fará outra vez, porque Ele não mudou. Mateus capítulo 18, versículo de número 19. Aleluia. Eu estou trêmulo. Pessoas aqui estão para experimentar o impacto do poder de Deus num corpo humano. Há um poder invisível, natural, comparado à unção, que é a eletricidade. Você não vê, mas se tiver um contato com ela, você treme, você cai, você chora, você ri. Depende da pessoa, a reação é diversa. Existem pessoas aqui que estão para experimentar o impacto da unção num corpo humano. Eu estou declarando dias em que vai faltar pernas para você, você vai cair prostrado, debaixo da unção, debaixo da presença manifesta do Senhor.
pessoas que criticam o mover, vão ser os primeiros da fila. Pessoas que dizem: para que tudo isso? Para que esse excesso, esse extremo? Para que essa exibição? Serão os primeiros da fila. Nós receberemos um homem de Deus aqui no dia 10 de dezembro. Ele conta a sua experiência. Ele era um cristão já há muitos anos e zombava do mover do Espírito, questionava, não cria em nada disso. Até um dia em que um homem de Deus com mãos bem grandes recebeu um comando do Espírito em um culto que aquele homem foi praticamente obrigado para ele. A esposa foi primeiro, teve uma experiência com unção e disse: amor, você precisa experimentar isso. Ele disse: eu não creio nessas coisas. E a esposa conseguiu convencê-lo, levou-o. No dia seguinte ele estava lá no fundo do templo, encostado na parede, como um fiscal religioso, olhando as coisas e criticando. Até que o Espírito fala com o ministro, vai naquele homem lá e bate na orelha dele. O ministro olhou para o outro e disse: vai você, que a tua mão é maior. A mão do homem deve ter uns 30 centímetros, tamanho de uma régua. Pois o homem foi lá e aquele que criticava agora caiu debaixo do poder de Deus e foi levado para casa embriagado. Se Deus dirigir ele, ele pode contar isso para nós aqui no dia 10. Mas ele era um cético quanto ao mover do Espírito, e Deus provou para ele por A mais B. Arrancou ele de um lugar chamado religião e o introduziu no sobrenatural. Não é praxe sairmos batendo nas pessoas, exceto por uma direção muito clara, muito específica. Tenha certeza quando você fizer isso, que é Deus mesmo, porque o fruto pode ser desastroso. Mateus capítulo 18, versículo de número 20 ou 19. Eu estou tentando, irmão, ler, não consigo. Já faz uns 10 minutos. Se o senhor quiser, eu leio, se não. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, ou de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? O contexto direto desse texto está falando sobre o tratamento com o irmão que pecou. Está falando sobre perdão, está falando sobre concordância, e daqui se extrai ensino para um tipo de oração que praticamos, que é a oração de concordância. Se concordarmos acerca de qualquer coisa, é claro que você entende que aquilo que nós vamos concordar precisa ter lastro, fundamento na palavra de Deus, para que tenha o respaldo de Deus, para que aquilo se manifeste. Amém? Então, orando segundo a vontade de Deus, concordando sobre algo da Escritura, algo que nós já sabemos que é a vontade de Deus, a Bíblia está falando que vai se manifestar. Mas eu quero enfatizar o versículo 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu quero extrair aqui algo para trabalhar a nossa consciência nessa noite. Eu entendo por essa declaração que Jesus está presente tanto na pequena congregação como na grande. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Ele não disse ali estarei, ele disse ali estou, no meio deles.
Sabe, irmãos, muitas pessoas têm como um jargão de pregador quando ele diz: Jesus está aqui, empolgado, celebrando. E a pessoa: amém, Jesus está aqui. É uma frase de efeito, é um jargão, é tão repetido que as pessoas não percebem a profundidade dessa declaração. E nós perdemos a consciência da presença de Jesus nos nossos cultos, por isso interagimos de todo jeito. Quando a consciência da presença de Jesus de fato chegar para nós, nós não vamos louvar e adorar de qualquer jeito, nós não vamos ofertar de qualquer jeito, nós não vamos ouvir a palavra de qualquer jeito, nós não vamos interagir com apelo para a salvação de qualquer jeito, não iremos interagir no momento das convocações para oração em uníssono de qualquer jeito. Quando a consciência da presença de Jesus chega para nós, nós vamos corresponder diferente. Eu não estou falando meramente de uma performance, mas eu estou falando de uma consciência que te move a agir por fé, com temor, com tremor, movido pela alegria sobrenatural. Então nós passaremos a nos sensibilizar mais e nos preparar para os cultos. Eu não virei para a igreja esperando que me deem um culto maravilhoso, eu virei para a igreja para prestar a Ele um culto maravilhoso. Eu não virei para assistir um culto, eu virei para prestar um culto a Deus. Então diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então a Bíblia diz, e se a palavra de Deus diz, eu devo crer no que ela diz. A Bíblia diz que Ele está aqui. Agora não me entenda mal, muitos de nós celebram mais a presença de um ministro ilustre do que a do ministro dos ministros. Não estou dizendo que não devemos receber com honra aqueles enviados de Deus. O próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 41 em diante: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Não estou dizendo que não devemos receber com honra, com alegria, aqueles que vêm como mensageiros de Deus trazer a palavra para nós. Mas eu estou dizendo que a recepção de Jesus não deve ser inferior à recepção de um ministro. Onde será que Jesus se sentaria? Eu acredito que Jesus não buscaria as primeiras fileiras. E eu não estou falando que nós não podemos sentar na frente. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Irmãos, nós temos reservado cadeiras para os ministros, como expressão de honra diante do povo de Deus. A Bíblia diz que esses que foram designados para a palavra são dignos de honra, são dignos de duplicados honorários, de respeito, de consideração. Não estou dizendo que essas cadeiras aqui não podem ser sentadas, ou se sentar o anjo vai fulminar. Não, irmão, você pode sentar nas cadeiras. Se tiver disponível, não tem ninguém, não tem nenhum ministro nesse dia, pode vir para frente, irmão. O problema de sentar nas cadeiras da frente não é o sentar em si, mas a motivação pela qual eu sentei. Sabia que tem gente que briga por causa da cadeira na igreja? Se ele chegar na igreja e outro sentou na cadeira que ele senta costumeiramente, dá problema? Aquela é minha cadeira. Você acha que Jesus brigaria por cadeira? Jesus sentaria no lugar que ficasse mais fácil para servir. Eu estou falando sobre despertar a consciência da presença dEle.
Salmos 22, 22. Vamos comigo para lá. Salmos 22. Oh, glória a Deus. Sua presença é real aqui nesse lugar. Salmos 22, 22. O salmista, inspirado pelo Espírito do Senhor, declara: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O salmista está falando de alguém aqui, não está falando de si mesmo. A meus irmãos declararei o teu nome. Essa expressão se repete lá em Hebreus, no capítulo 2, gostaria que você abrisse lá. O escritor aos Hebreus vai fazer essa citação. Hebreus capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ler o 11. Vamos ler o 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Que texto poderoso, irmãos. Está falando de uma realidade, algo que o salmista fala, inspirado pelo Espírito, e agora o escritor aos Hebreus endossa, dizendo que ele não tem vergonha de te chamar de irmão. E diz que quando nós nos reunimos para louvar a Deus, Ele vem para louvar com a gente. Mas como assim, pastor? Tem milhares de lugares agora mesmo, lembra? Grandes igrejas como pequenas congregações, de 2 ou 3, desfrutando da presença dEle. Deixa eu dizer, Ele é onipresente. Ele não tem mais limitação quanto a estar em vários lugares ao mesmo tempo. Enquanto no seu ministério terreno, não dava. As multidões apertavam e concorriam para ter a sua presença. E algumas pessoas lamentam: oh, nosso mestre se foi. Como eu queria poder ter Jesus assim como um homem para mim, tocar nele, vê-lo. Deixa eu dizer, irmão, agora está melhor do que antes. Porque agora Ele pode estar em muitos, milhares de lugares ao mesmo tempo. Como explicar esse negócio? Ele habita em nós, Ele se disponibiliza no ambiente também. Uau! A Bíblia diz que Deus está nos céus, mas a Bíblia também diz que Deus está em nós, por meio do seu Espírito. Veja, irmãos, é algo tão grandioso. E aqui está dizendo, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, Ele vem para louvar a Deus juntamente com seus irmãos. Você crê que Ele está aqui mesmo? Deixa eu te mostrar um texto interessante, Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41.
Marcos 12:41, está falando dos dias do seu ministério terreno, e diz no versículo 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós poderíamos ministrar uma mensagem com outro foco, outra direção, usando esse texto, mas o que eu quero mostrar aqui é que Jesus estava na congregação, assentado diante do gasofilácio, vendo como as pessoas ofertavam. É claro que o escritor aos Hebreus vai fazer uma declaração poderosa, e ela tem um sentido, ela tem um contexto. Ele diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Conectando esse texto, eu entendo que Jesus continua sentando na frente do gasofilácio. Se ele vem para adorar o Pai juntamente com seus irmãos, se ele está na congregação, fica certo que ele também observa como é que nós estamos adorando a Deus. Ele quer nos ensinar através do seu Espírito como devemos adorar o Pai. Porque ele mesmo declarou: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu estou dizendo que Jesus vai falar para o Espírito, que vai falar para nós como devemos adorá-lo. Se estivermos abertos a Ele, Ele vai dizer até quanto devemos dar. Ele fala ao Espírito, o Espírito fala a nós. Porque o Espírito não fala de si mesmo. Ele fala do que dele recebe. Aleluia. Jesus, como mestre por excelência, continua ensinando. Entenda o que eu estou dizendo. É claro que Jesus em si hoje tem um ministério no céu, mas eu estou falando que Ele tem essa conexão com o Pai e com o Espírito, porque as pessoas benditas da deidade trabalham em concordância. Então o Espírito Santo vai nos ensinar coisas, como adorar, como agradar a Deus, como nos movermos no nosso culto, na nossa reunião. Se estivermos atentos, irmãos, se estivermos abertos, Ele vai compartilhar conosco coisas. Então o texto diz que ele sentou na frente do gasofilácio e ficou observando. Ele notou quanto a mulher deu e com que motivação ela deu. Sabe, Jesus não está vendo só o que fazemos, Ele está vendo com que motivação fazemos. Não é a obra por obra, mas o que nos moveu a realizá-la. A Bíblia diz: aquele que sonda os corações. Ele sabe o que vai dentro de nós. Ele conhece as nossas intenções. E é interessante que Ele tanto conhece essa particularidade nossa, que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como uma espada afiada de 2 gumes. Ela faz distinção de alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deixa eu dizer, nas Escrituras, um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus. Jesus continua lendo o pensamento. Olha, a palavra discerne pensamentos e intenções do coração. Jesus, nos seus dias do ministério terreno, alguém pensava algo e dizia: por que você está razoando isso no seu coração?
Deixa eu dizer, se Jesus é a palavra, olha os mistérios. Tem mistério sim, irmãos. Ainda tem mistério. Se Jesus é a palavra, você tem a palavra e você lê a palavra. Deixa eu dizer uma coisa, quando você estiver lendo a palavra, vai acontecer uma outra coisa com você. A palavra vai ler você. Enquanto lemos a palavra nos lê. E ela discerne pensamentos, intenções do coração, motivações. Aleluia. Agora falando de uma presença que está aqui, porque a Bíblia diz que Ele está, então eu creio que Ele está, vendo ou não, sentindo ou não, é fato que Ele está. Compreendemos então que Jesus participa dos nossos cultos. Jesus sabe o que está acontecendo na igreja. Jesus conhece cada departamento. O pastor não sabe tudo, mas o sumo pastor sabe. Ele tem andado por cada departamento dessa igreja. Jesus tem visitado o DI, Jesus tem visitado a diaconia, Jesus tem visitado o louvor, Jesus tem visitado a mídia, a sonoplastia. Jesus tem visto como as coisas têm sido feitas. Oscar, Jesus está aqui com você no dia a dia, enquanto você limpa a igreja. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele vê o que você faz no secreto. Ele está vendo cada pano torcido, lavado, o suor que cai no chão. Ele está vendo você. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo a tua dedicação. Ele é o supervisor da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está explicando para João aquela visão. Ele está dizendo: sobre as estrelas que você viu na minha mão direita, elas são os anjos das igrejas, ou seja, os pastores. Quanto aos candeeiros de ouro, são as próprias igrejas, as 7. Eu acredito que essa revelação não se limita apenas às 7 igrejas. O fato de que Jesus passeia no meio da igreja. Jesus não passeou apenas nas 7 igrejas citadas na escritura aqui em Apocalipse. Jesus continua passeando nas igrejas locais nos dias de hoje. Jesus continua acompanhando o bom andamento das coisas. Olha que interessante, Jesus faz questão de explicar para João o sentido daquilo. Olha o que você viu, João, nada mais é do que pastores que estão na minha mão, ou seja, eu estou cuidando da vida deles. E eu estou no meio da igreja. Por isso Sofonias, inspirado, declara: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria.
Apocalipse capítulo 2 ainda, versículos 1 e 2. Aleluia. Diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quero, através dessa leitura, mostrar exatamente o que já tinha falado no princípio, reforçar a ideia de que Jesus está acompanhando o andamento das coisas. Jesus está acompanhando a igreja, Jesus está vendo o procedimento de cada membro do corpo. Jesus conhece as nossas limitações, Ele conhece a tua perseverança, mas Ele também conhece as tuas fraquezas. A Bíblia diz que não temos sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, porque semelhantemente a nós, irmãos, Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele entende as nossas fraquezas, mas Ele não quer que continuemos nestas coisas. Existe uma graça vinda da parte dEle, existe um poder que se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa incapacidade de produzir os resultados. Sabe, Ele sabe o que é ter um corpo de carne, Ele sabe o que é ter as limitações do corpo físico, Ele sabe. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Da mesma maneira que o corpo dele foi glorificado, o nosso também será. E as limitações desse corpo, que tendem ao pecado, que tendem às coisas terrenas, existe um poder que vai destruir essa tendência definitivamente. Perfeição plena se manifestará. Um corpo indestrutível, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Está chegando o dia, e pode ser hoje, que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível da incorruptibilidade, e vai se cumprir em plenitude o que foi declarado pelo apóstolo Paulo. E eu creio que aquela declaração não foi um sussurro, foi um grito, um brado de fé, onde ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. A morte física, o último inimigo a ser vencido. Está chegando a hora, como diz o profeta mestre Saulo: morte, tu morrerás. Mas enquanto estamos nesse corpo, tem uma graça, tem um poder disponível, trabalhando em nós, vivificando, nos dando capacidade, nos restaurando, manifestando em nós realidades e poderes de um mundo vindouro. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: melhor do que cura divina é viver em saúde. Isso está disponível para filhos e filhas de Deus. Quando tomarmos de fato consciência por revelação da suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós,
veremos coisas incomuns. Aleluia. Então nós vimos uma realidade bíblica, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vimos que Jesus, nos seus dias do ministério terreno, estava presente em um culto, viu a forma como as pessoas interagiam no culto, como elas ofertavam. Nós vimos aqui que Jesus caminha no meio da igreja, Jesus vai nos departamentos, Jesus está vendo as ações e também está vendo as omissões. Eu não estou falando isso para trazer condenação, eu estou falando isso, irmão, para nos inspirar a mudança, tomando consciência de que Ele está vendo tudo. Sabe, se nós no dia a dia tivéssemos consciência, Jesus está vendo e ouvindo tudo, não gritaríamos com a esposa, evitaríamos brigas, confusões, dissensões, evitaríamos determinadas coisas que às vezes acontecem pela nossa intolerância, pela dureza do nosso coração em alguns momentos, por ficarmos com a nossa razão, queremos estar certos o tempo todo, não admitimos que erramos. Muitos de nós perdeu a capacidade rápida de pedir perdão ao outro quando erra, porque nós estamos com a razão, sempre. Um dia o casal veio para um aconselhamento e começou a debater na minha frente sobre questões da vida conjugal, e um falou do outro na minha presença, um criticava as deficiências do outro, fogo cruzado, e eu assistindo tudo aquilo. Quando eles terminaram e perguntaram: e o que o senhor diz, pastor? Quem é que está com a razão? Eu disse: Deus está com a razão. Eu não vou tomar partido nem de A nem de B. A palavra de Deus está com a razão. E quando eles olharam para o espelho, um constrangimento caiu sobre eles. Agora, se no dia a dia cultivássemos essa consciência da presença de Jesus, como foi dito: não te deixarei, jamais te desampararei. O fato dele estar conosco todos os dias. Se tivéssemos isso, irmão, de maneira mais clara em nós, nossos procedimentos mudariam, nossas palavras mudariam, nossas ações mudariam, nossas reações mudariam. Haveria constrangimento em pecar na presença do Santo. Pensaríamos e repensaríamos coisas que fazemos e dizemos. Então que nessa noite o Espírito do Senhor, irmãos, ache em nós esse lugar para abertura de olhos, a fim de assimilarmos essa verdade. Costumamos dizer que Deus não repete o prato, cada culto é diferente do outro, tem uma particularidade, tem uma tônica, uma ênfase do Espírito, um direcionamento de Deus. Mas eu creio que o que não muda é que Ele vai estar em todos os cultos. Mesmo se você não vier, Ele vem. Deixa eu dizer uma coisa: se por revelação é uma suposição, é uma conjecturação maluca, amém? Mas vem junto comigo nessa conjecturação. Suponha que eu estou lá no meu momento de oração e o Senhor diz: filho, avisa para a igreja que domingo eu vou me manifestar visível para todos. Como é que você viria para esse culto? Tu chegaria atrasado? Faltaria nesse culto ou não? Suponha que ele diga: filho, avisa a igreja que próximo domingo eu vou pregar. Além de me manifestar visível, quem prega sou eu. Então, sai da frente,
Cancela, se tinha agenda, pode mudar a agenda. Pode cancelar um ministro lá, ele vai entender, né? Não é possível que ele vai ficar chateado por ser substituído por Jesus pregando. Fala para ele que é a minha vez, eu quero pregar. Será que a gente faltaria nesse culto, irmão? Será que nós deixaríamos esse culto por qualquer motivo leviano? Abriríamos concessões para não estar nesse culto? Chegaríamos atrasados? Viríamos de qualquer jeito? Não. O fato de não ver tem afetado o nosso viver. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que vemos, não andamos por aquilo que sentimos. Oh, mas o pastor está o culto inteiro dizendo, enfatizando aí que Jesus está aqui, mas eu não estou sentindo nada. Sabe que isso não é fator determinante para asseverar a verdade da palavra de Deus. O que os sentimentos dizem, o que os olhos veem, irmão, nada disso é relevante diante da verdade do que Deus disse e já asseverou. Ele diz: não encontrando ninguém para jurar, eu jurei por mim mesmo. Eu velo pela minha palavra, velo sobre ela para cumpri-la. Aleluia. Não foi o pastor Antônio que inventou esse negócio de Jesus estar no culto. Foi o salmista que falou inspirado. Foi Jesus que disse. E foi o escritor aos Hebreus que endossou: pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Não precisava, só Jesus falando já tinha que ser suficiente. Amém, irmãos? Então diga comigo: Jesus está aqui. No passado a igreja cantava a presença de Jesus, mas hoje nós cantamos: olha eu aqui, Senhor, olha para mim. Mas antes nós cantávamos a presença dEle. Muitos tiraram Jesus do centro. O que a igreja deveria cantar? A igreja deveria cantar canções que glorificam ao Senhor. Estava ouvindo um ministro essa semana, ele disse um negócio engraçado. Ele falou assim: terminou um culto na igreja dele e vieram para ele dizendo: pastor, eu não gostei daquela música que cantaram no culto hoje. Ele disse: é para você? Tem gente que se ouvir isso sai da igreja. Mas de fato e de verdade o louvor era para ele? Não, irmão, o louvor era para o Senhor. Quem tem que dizer se gostou ou não é ele. Mas a gente está entrando num terreno perigoso. Diga comigo: é para Ele. A Bíblia diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz que tudo converge para Ele. Aleluia. Então nós vamos ficar de pé agora e nós vamos considerar a presença dEle. Nós vamos fechar os olhos naturais para não ser traídos por eles. Aquela tentação de querer ver com o olho natural. Se é verdade tudo isso que o pastor falou aí, aparece aí. Fecha o teu olho natural e que olhos espirituais sejam abertos. Aleluia. Jesus, Tu és a razão.
seria de nós sem o Senhor? Aleluia. Eu não sei o que você está esperando. Começa a adorá-lo. Começa. Ouve algo aqui, com os olhos fechados mesmo. Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Aqui, no versículo 8, a Bíblia diz: eu sou João, sou quem ouviu e viu essas coisas.